Eu devia ter gravado o vídeo da semana passada, quando o resultado era favorável, quando o time jogou bem, mas aí eu decidi assistir só o jogo da volta, que afinal de contas era o Atlético Paranaense. Quem é o Atlético Paranaense na fila do pão? O time tá lá jogando a Série B. E o São Paulo, eu vou até colocar o relógio para marcar o tempo que eu vou levar para falar tudo que eu tenho para falar a respeito do tricolor paulista. E o São Paulo, que não contente em ser, e desculpa o termo que eu vou usar, a vadiazinha do Mirassol, que São Paulo é especializado em perder para um time do interior paulista. Aí o São Paulo, como se não fosse possível, foi lá e fez. É eliminado por um time da Série B. Nada contra o Atlético Paranaense, tá? Eles estão na deles. Tem lá o estádio com iluminação de boate, tem aquele gramado que mais parece um chiqueiro, mas conseguiu eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. Dava para imaginar que isso ia acontecer quando o Rafael foi expulso, porque já é difícil com 11, imagina com 10. E há quem diga que o Rafael não fez aquela falta no jogador do Atlético Paranaense, mas não interessa, né? Não interessa. Por que que você saiu da área que nem um despirocado para ir para cima do adversário? Não importa se teve o contato ou não. Não importa. Não importa se o VAR não chamou. Isso não é relevante. Por que que o Rafael saiu como se a vida dele dependesse disso? Ali começou a ruína do São Paulo, ali começou a eliminação, mas mal poderíamos imaginar que o pior realmente ficaria para o final, porque, afinal de contas, não basta você ter um goleiro expulso, você tem que enfrentar um UFC no lugar de jogo de futebol. Eu jurava que eu tinha assinado o canal Combate no lugar de assistir o Amazon Prime Video, porque boa parte do jogo foi uma pancadaria desenfreada. A gente sabe que existe uma certa rivalidade entre São Paulo e Atlético Paranaense desde os tempos da Libertadores, daquela final da Libertadores de 2005. Uma rivalidade que, sinceramente, eu acho que é ridícula. Ela não tem razão de existir, porque nós estamos falando de mundos completamente diferentes. Não é nem uma rivalidade regional, não é nem uma rivalidade de times que ganharam a Libertadores. De novo, o Atlético Paranaense está jogando a Série B. O Atlético Paranaense era um time que não vencia há um mês. Como é que pode? O São Paulo não consegue vencer numa dividida de bola, não consegue vencer no braço de ferro. Se bobear, se tiver aqueles duelos de dedinho, de dedanha, o São Paulo não consegue vencer, porque foi um time covarde, eu não diria, mas foi um time que tudo bem, estava com a menos, teve que correr atrás para compensar os espaços que tinha que ocupar com um jogador a menos, mas ainda assim, ao longo de todo o jogo, o Atlético Paranaense foi melhor, foi mais incisivo também, obviamente precisava do resultado, mas como o São Paulo esperou esse tempo passar para esse jogo acabar, hein? Custava o São Paulo jogar o mínimo para pelo menos tentar marcar um gol. E o gol que fez com o Luciano, o senhor Luciano estava na banheira. Nem vou culpar o rapaz, porque estava, sei lá, 3 metros à frente do último zagueiro do Atlético Paranaense. Da mesma forma que eu não vou culpar o Rafael pela expulsão, apesar de eu, há 3 minutos atrás, questionar por que que ele saiu dali como se a mãe dele estivesse sendo ameaçada por, sei lá, por um dado dolabella da vida. Eu sei que isso pode me render processos, mas dane-se, tô nem aí. Eu deveria ter assistido a reprise de Palmeiras e Corinthians que estava passando no Prime Video. Eu devia ter assistido o episódio de White Lotus. Eu devia ter assistido o Round 6, que eu estou atrasado com ela. Mas não. Eu estupidamente assisti o jogo do São Paulo e tenho a sensação de que eu sou o culpado pela eliminação, porque normalmente é o que acontece comigo. Eu decido assistir jogo do Tricolor Paulista e normalmente o São Paulo joga mal. Eu fico feliz quando o São Paulo vence algum adversário de um jogo que eu não assisti, porque
Tudo bem, eu não venho aqui fazer nenhum comentário em vídeo, mas em compensação, eu acabo tendo a satisfação de ver o São Paulo vencendo os jogos, ou na verdade, eu fico sabendo dos jogos que o São Paulo venceu. Mas o pior ficou mesmo para o final. Olha, a pior parte dessa eliminação ficou para a decisão por pênaltis. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 no tempo normal, fez o seu papel, fez a sua parte, e aí essa decisão foi para os pênaltis e fica evidente que, olha, você que é sócio do São Paulo, você está vendo o seu dinheiro sendo jogado na lata de lixo. Não, pior do que isso, o seu dinheiro é incinerado por um time de futebol que não teve a mínima preocupação de treinar a cobrança de pênaltis. Como é que pode? O São Paulo, ele tem batedores que eles não são jogadores de futebol na hora que colocam a bola na marca de pênalti. Eles são candidatos a uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Sim, porque as 3 cobranças de pênaltis do São Paulo não foram cobranças, foram interpretações da pior qualidade de jogadores de futebol que tentam chutar em uma bola. Parabéns ao goleiro Santos pelas 3 defesas. Parabéns, porque é mérito todo seu e demérito dos nossos cobradores. Olha, teve cobrança ali que, pelo amor de Deus, a sua avó faria melhor, a minha bisavó faria melhor, o espírito da minha tataravó, a preta velha escrava, faria melhor. É inacreditável como o recurso da paradinha foi banalizado no futebol para se transformar em motivo de chacota, humilhação e cobrança dos outros. Porque, caramba, o Sócrates fazia bem a paradinha. Sei lá, Rivelino, de repente, fazia bem. Se bem que eu estou falando de jogadores de futebol que jogavam a sério. Quem joga a sério não faz essa palhaçada. Enfim, São Paulo eliminado da Copa do Brasil, agora, de repente, tem que centrar no campeonato que mais importa, que não é a Libertadores da América, porque não vai ganhar a Libertadores, apesar de estar na fase eliminatória. Muito provavelmente vai ser eliminado por um time qualquer da Bolívia ou do Equador, porque normalmente é isso que acontece com São Paulo, e tem que focar mesmo em se salvar no Campeonato Brasileiro. Tem que dar atenção para o campeonato que realmente vale a pena, porque eu não quero passar pela humilhação de me juntar a Santos, Palmeiras e Corinthians como o último dos paulistas, dos grandes de São Paulo, a ser rebaixado para a Série B. Ou, sei lá, vou ver o mundo por outra perspectiva, vou ver o copo meio cheio. O São Paulo, de repente, começou hoje a pré-temporada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, perdendo para um time de segunda divisão. E, de novo, não é demérito do Atlético Paranaense. Eles jogaram o suficiente e um pouco mais do que o suficiente para eliminar o São Paulo e avançar na Copa do Brasil. Mas é o tal negócio. Um dia você perde para o Águas de São Pedro, outro dia você perde para o Mirassol, outro dia você perde para um time da Série B. O próximo passo é jogar a Série B. Faz algum tempo que eu estou falando que o São Paulo, este São Paulo de 2025, flerta com a possibilidade de jogar a segunda divisão em 2026. E alguns de vocês ficam falando que eu sou pessimista, que eu sou alarmista, que eu estou exagerando, que eu venho aqui fazer comentários sobre efeito de Cheetos e Coca-Cola zero quente. Quando não é verdade, eu prefiro o Doritos apimentado. Um dia eu vou gravar vídeo falando sobre o Doritos apimentado, aquele Hot Flames maravilhoso, com Coca-Cola então é sensacional. E os meus preparadores vocais que não vejam essa parte do vídeo. Mas, se o São Paulo realmente cair para a segunda divisão, e isso infelizmente pode acontecer, você ouviu primeiro aqui. Em vários vídeos nos últimos meses eu levantei essa possibilidade. E ela está cada vez mais crível. E não é por causa de uma série eliminatória. Não é por causa de um jogo. É de uma sequência de performances ruins que o São Paulo vem entregando desde o começo do ano.
E aí não adianta trocar treinador, não adianta trocar jogador, não adianta colocar a culpa no Luciano, não adianta colocar, sei lá, a culpa no Rafael, porque saiu que nem um despirocado para supostamente fazer a falta. Não adianta colocar a culpa do VAR que não viu a falta ou que não foi falta. A gente não pode ficar dividindo a culpa com seja lá quem for ou seja lá qual entidade for. A culpa é única e exclusivamente do próprio São Paulo, culpa da diretoria, jogadores têm a sua parcela, culpa do presidente, porque um time de futebol quando cai para a segunda divisão, ele não cai por causa de um jogo ou por causa dos últimos 10 jogos, ele vai caindo aos poucos, ele vai se desfalecendo aos poucos. E o São Paulo é aquele típico caso de time que tem comportamento de time rebaixado. E aí quando cair, amigo, aguenta o bullying de corintiano, palmeirense e até de santista. E eu ainda acho que Santos e São Paulo podem se jogar juntos pro penhasco em 2026, tá? Porque afinal de contas, pro São Paulo só não é pior, porque afinal de contas não tem nenhum jogador, ex-jogador em atividade que sequestrou o time apenas e tão somente para utilizar aquela estrutura para quem sabe ser convocado para a Copa do Mundo no ano que vem. Enfim, é isso. Pode não parecer, mas eu não tô tão bravo assim. Eu olhando para a sequência de acontecimentos do jogo, e eu tenho testemunhas disso, as pessoas não me deixam mentir sozinho, eu disse por algumas vezes: "Ah, hoje é eliminação, porque tá na cara que o São Paulo tá jogando para realmente cair para um time da Série B. Parabéns, Atlético Paranaense", mas deixo claro, não existe rivalidade entre São Paulo e Atlético Paranaense. Para essa rivalidade começar a existir, o time do Atlético primeiro tem que voltar a escrever Atlético como século XXI e depois ganhar a Libertadores. E aí a gente começa a conversar. Fora isso, São Paulo, parabéns. Talvez hoje vocês começaram a pré-temporada para a Série B do ano que vem.